Nesse vídeo você vai aprender a fazer a precificação completa dos seus doces, incluindo os custos com insumos, embalagens, custos fixos, o seu salário e a sua margem de lucro. Eu vou te dar vários exemplos práticos para você entender a lógica correta da precificação e nunca mais ter dúvida se está tendo lucro ou prejuízo na sua confeitaria. Nem ficar multiplicando seus custos vezes 3. Meu nome é Manuela Braghini, eu sou professora de gestão para confeitarias inclusivas na Plant Life, uma escola online para quem quer fazer e vender sobremesas sem glúten e sem leite. Saber precificar corretamente os seus doces é essencial para ter uma empresa competitiva, mas não pagar para trabalhar. Você precisa conhecer as suas margens e tudo o que forma o preço de venda de um produto. Até para saber qual é o limite máximo que você pode dar de desconto e quanto que você precisa vender para sua empresa ter lucro. Aqui em outro vídeo do canal eu ensinei você a calcular o CMV do produto, que é entender quanto que você gasta em ingredientes e embalagens utilizando uma ficha técnica como base. Se você ainda não viu esse vídeo, é só clicar aqui em cima ou então no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para facilitar o entendimento, eu vou resumir que o preço de venda do seu produto é a soma do CMV, que é o gasto que você teve com embalagens e insumos, e você já aprendeu a calcular, mais o proporcional aos seus custos fixos e mais a sua margem de lucro. Se eu vendo um brigadeiro a R$ 8,00, por exemplo, eu posso pensar nesse valor em 3 grandes categorias. Uma parte, digamos que R$ 2,00, foi quanto eu gastei por unidade em cacau, açúcar, granulado e até a forminha. Mas isso não significa que se eu vender esse brigadeiro a R$ 8,00, o meu lucro será de R$ 6,00. Porque eu ainda não descontei os meus gastos com água, luz, gás e nem o meu tempo produzindo. E é aqui que eu quero introduzir o conceito de margem de contribuição. É assim que a gente chama quanto cada unidade de brigadeiro vai contribuir para pagar esse custo fixo. Daqui a pouco eu te explico como você vai calcular os seus custos fixos, mas primeiro eu quero que você entenda esse conceito. Digamos que você tem um custo fixo de R$ 4.000. A cada R$ 8,00 que você faturar com os brigadeiros, R$ 2,00 você vai gastar com os insumos e as embalagens. Mas desses R$ 6,00 que sobraram, uma parte vai ser seu lucro. Mas você só vai ter lucro depois de ter pago todos os seus custos fixos. Ou seja, se você vender 500 unidades de brigadeiro por mês, você vai ter um faturamento de 500 vezes R$ 8,00, ou seja, uma receita, uma entrada de dinheiro de R$ 4.000. Se você sabe que você gastou R$ 2,00 por unidade na produção, para fazer esses 500 brigadeiros, você gastou R$ 1.000. Dos 4.000 que você teve de entrada de dinheiro, R$ 1.000 você gastou com os seus insumos. E com os outros 3.000, você cobriu apenas uma parte do seu custo fixo. Nesse meu exemplo, você teve um prejuízo de R$ 1.000. E é por isso que eu insisto que você não consegue fazer uma precificação correta sem estabelecer uma meta de venda realista, onde seja possível cobrar um valor aceitável pelo mercado para cobrir os seus custos da confeitaria e ainda gerar um lucro. Não dá para ter um custo fixo de R$ 4.000 e achar que você vai vender só 500 unidades de brigadeiro. Vai ser preciso vender bem mais ou então cobrar muito mais caro, o que às vezes é inviável. Nesse mesmo exemplo, se você vender 1.000 unidades de brigadeiro a R$ 8,00 cada, você vai ter uma receita de R$ 8.000. Gastaria R$ 2.000 em insumos e embalagens, ou R$ 2,00 vezes 1.000 unidades, descontaria R$ 4.000, que é o seu custo fixo, e sobraria R$ 2.000 de lucro. Nesse meu exemplo, a gente consegue descobrir qual foi a margem de contribuição para pagar o nosso custo fixo, dividindo os R$ 4.000, que é o meu custo fixo, pelos R$ 8.000, que é a nossa receita total. Isso dá 0,5% ou 50%, ou então R$ 4,00 por unidade de brigadeiro. A gente também consegue saber que a nossa margem de lucro foi de 25%, dividindo R$ 2.000, que foi o nosso lucro final, por R$ 8.000, que foi o nosso faturamento total. Tá bom, mas como que eu calculo tudo isso na minha realidade? O primeiro passo é pegar essa ficha técnica e levantar o seu CMV, como eu expliquei em detalhes naquele outro vídeo aqui do canal. O segundo passo é fazer uma lista do seu custo fixo. Nessa metodologia que eu estou te ensinando, o custo fixo deve incluir o seu salário como confeiteira, o seu gasto de água, luz, telefone, caso você tenha uma linha separada para o seu negócio, gás, produtos de limpeza, etc. E aqui eu vou fazer uma observação. Quando você sai de casa, monta o seu ateliê ou uma loja, os seus custos aumentam bastante, já que você vai ter que
contratar uma internet, pagar aluguel, pagar um IPTU, condomínio, salários, encargos de alguém que estiver trabalhando com você, enfim. Mas para quem trabalha em casa, que é a grande maioria das nossas alunas e seguidoras, você pode ou não incluir algumas despesas da sua casa como gastos da sua confeitaria. Para coisas como água, gás e energia elétrica, você pode ver quanto que você gastava com essas coisas antes de começar a produzir e ver quanto elas aumentaram agora que você trabalha em casa. Se a sua conta de água era R$100 e agora é 220, você pode considerar que a sua confeitaria gasta essa diferença de R$120 em água. Outras coisas como aluguel ou ponto de internet, que não vão sofrer alteração por você estar trabalhando em casa, é opcional que você considere esses custos como despesas da sua empresa. Eu gosto sempre de considerar pelo menos uma parte desses gastos como uma despesa da minha empresa, principalmente se eu tiver planos de sair de casa futuramente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo outros exemplos de custo fixo para você não esquecer de nada. Como você deve ter percebido, eu não considero a mão de obra como um item extra da minha precificação. Eu considero esse salário que eu quero receber como uma parte do meu custo fixo. E eu não posso te falar quanto que é justo pelo seu trabalho ou quanto que você precisa para viver. Mas eu quero deixar claro que isso não é o lucro da sua empresa. Isso é um valor fixo, um salário que vai remunerar suas horas na cozinha. Depois, quando seu negócio tiver lucro, você pode separar uma parte desse lucro para reinvestir ou então retirar como dona do negócio. O último passo, depois de ter anotadinho todo o CMV dos seus produtos e o seu custo fixo, é colocar uma meta de vendas. Como eu já expliquei, o custo dos insumos e das embalagens vai variar conforme a sua produção. Se você produzir 500 brigadeiros, vai custar R$2 cada um, ou seja, você vai gastar R$1.000. Já se você produzir 1.000 brigadeiros, você vai gastar R$2.000 na produção. O custo CMV vai variar conforme as suas produções e as suas vendas, mas o quanto será a sua margem de contribuição vai ser definida pela sua meta de vendas. Veja quanto você consegue produzir e quanto que você acha realista vender. Não adianta você ter uma panela mexedora ou então uma boleadora que permita que você faça 10.000 brigadeiros por mês se você ainda não tem clientes ou se você não acha que você consegue vender toda essa quantidade de produtos. Não tem como trabalhar sem meta. Por isso você pode começar com uma meta menor, mas que não seja tão pequena a ponto de não cobrir nem o seu salário. Como a gente viu, se você vender só 500 unidades de brigadeiro por mês, não estaria cobrindo o seu custo fixo, que inclui o seu salário, se ele for na faixa aí dos R$4.000. E se não é para ter lucro, o seu negócio não faz sentido. Para ficar mais didático, eu vou mudar um pouco os números e continuar usando o brigadeiro como exemplo. No passo 1, eu fiz a minha ficha técnica, calculei meu CMV, que deu R$1,80 por unidade. Depois eu fiz a lista de todos os meus custos fixos. Eu vi que eu vou gastar R$100 de água, 50 de telefone, 180 de energia elétrica, R$80 em produtos de limpeza e eu quero ter um salário de R$2.000. Então eu vou somar 100 mais 50 mais 180 mais 80 e mais 2.000 e cheguei num custo fixo de R$2.410. No passo 3 eu vou estabelecer a minha meta de vendas. Eu vou considerar que levando os brigadeiros no trabalho, na academia, oferecendo para os meus vizinhos, eu consigo vender 200 unidades por semana, 800 unidades por mês. Se eu produzir e vender 800 unidades dentro de um mês, cada brigadeiro vai contribuir com R$3,01. Eu cheguei nesse número, que é a margem de contribuição de cada brigadeiro, dividindo o meu custo fixo de 2.410 por 800 unidades. Ou seja, o custo total do meu brigadeiro, se eu fizer e vender essas 800 unidades, será de R$1,80 em insumos e embalagens e mais R$3,01 em custos fixos, um total de R$4,81 no custo total. Lembrando que se eu vender esses 800 brigadeiros a R$4,81, eu estaria pagando os meus insumos, embalagens, minha conta de água, telefone, energia e o meu salário. Mas nessa conta eu não coloquei minha margem de lucro, você estaria aí no 0 a 0. Eu gosto de trabalhar sempre com uma margem de pelo menos 30% de lucro. Mas se o valor de mercado me permitir, eu vou trabalhar com uma margem bem maior. Tem uma fórmula para você saber o preço de venda final do seu produto, dependendo da margem de lucro que você deseja. É claro que o ideal é a gente ter planilhas para isso, como as planilhas que eu ofereço dentro do meu curso. Mas a fórmula do preço de venda é igual ao custo total de produto dividido por 1 menos a margem de lucro. No nosso exemplo, seria preço de venda igual a R$4,81, que é o nosso custo total de produto, dividido
por 1 menos 0,3, que é 30 sobre 100 ou 30%. Isso daria um valor de R$ 6,87 como preço sugerido, para estar trabalhando com essa margem de 30% de lucro. Se eu quisesse uma margem de 45%, a conta seria 4,81 dividido por 1 menos 0,45 igual 8,74. E aí vem a parte subjetiva da precificação. Aqui na minha cidade, digamos que eu estou começando e eu sei que não consigo cobrar 8,74 por unidade de brigadeiro, mas eu acho que eu consigo cobrar aí até uns 7,50. Então eu quero fazer a prova real para você fixar bem esses conceitos e descobrir qual que seria o seu lucro vendendo os brigadeiros então nesse valor de 7,50. Ao vender 800 brigadeiros a 7,50 cada, eu teria uma entrada de dinheiro de R$ 6.000. Meu custo em insumo seria de 1,80 vezes 800 brigadeiros, ou 1.440. O meu custo fixo, como a gente já viu, é 2.410. Então eu vou diminuir 6.000, que foi minha receita total, menos 1.440, que foi o meu CMV, menos 2.410, que foi o meu custo fixo. 6.000 menos 1.440 menos 2.410 dá 2.150. E 2.150 é o meu lucro. Se eu dividir esse valor pelo meu faturamento total de 6.000, significa uma margem de quase 36%. E se eu pegar 2.150, que foi o meu lucro, por 800 unidades, eu sei que o meu lucro foi de 2,69 por unidade. Eu fiz toda essa conta manual, mas eu indico que você tenha uma planilha para automatizar esses cálculos na sua confeitaria. Dentro da formação Plant Life, eu disponibilizo planilhas completas para as minhas alunas calcularem os preços dos doces em poucos minutos, incluindo quando são MEI ou do Simples Nacional, e também tem campos para incluir taxa de aplicativo, como iFood, maquininha de cartão e todas as despesas divididas por categorias. Tudo com uma base de dados centralizada para que as embalagens e os insumos sejam cadastrados uma única vez e depois utilizados na sua ficha técnica com poucos cliques. E a precificação é só uma das aulas de negócio que acompanha planilhas dentro da plataforma da formação. Eu também ensino a gerenciar encomendas com agenda e CRM totalmente gratuito, feito no próprio Google Sheets, além de uma exclusiva planilha que gera a informação nutricional dos produtos, com base nas receitas e insumos. E agora, voltando para a precificação, eu quero compartilhar com você um pouco mais a minha experiência. Quem não quer competir por preço e trabalhar sempre com margens apertadíssimas, precisa trabalhar a gestão de marca. Além de usar ingredientes bons, você precisa também saber tirar fotos, construir uma identidade visual com personalidade, ter embalagens caprichadas, um bom atendimento. Tudo isso vai fazer com que você consiga trabalhar com margens maiores. Você não precisa trabalhar com as mesmas margens para todos os produtos da sua linha. Na nossa confeitaria, a gente tinha 2 tortas diferentes, sendo que uma era bem mais barata de produzir do que a outra. Mas para o cliente, eram 2 fatias de torta, então o preço de venda das 2 era o mesmo. A margem de lucro, que era maior nessa torta, que era mais barata de produzir. E também a gente tinha preços estratégicos, como cobrar R$ 169 por uma torta inteira. A gente fazia a precificação para garantir que a gente estava trabalhando com uma margem legal, mas o ajuste fino era feito de uma forma estratégica. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha aprendido e gostado. Um beijo!